Tem momentos que a gente para, olha para uma cena e simplesmente não consegue processar o que está vendo. É aquela sensação de que algo está errado, mas você ainda não consegue nomear o quê. Agora me acompanha. São 15 anos, cabelo bagunçado, uniforme escolar, sentada no banco traseiro de uma viatura policial. Do lado dela, uma amiga de 14. E as duas estão rindo. Não é o riso nervoso de quem está com medo. Não é o choro disfarçado de quem percebeu que errou. É uma gargalhada. É deboche. É uma conversa sobre maquiagem. Nossa, eu ia fazer maquiagem hoje de manhã para a foto da ficha, mas não achei nada em casa. Ainda bem que eu não tô tão feia hoje. Elas falam sobre dividir a mesma cela, fazem piadas sobre relacionamentos na prisão. Calculam quantos anos de pena podem pegar com a mesma leveza de quem está decidindo o que pedir no lanche. E aí você se pergunta, o que será que essas duas fizeram? Essa pergunta tem uma resposta. E ela é muito mais perturbadora do que qualquer coisa que você possa estar imaginando agora. Porque o que estava dentro da mochila de uma dessas meninas naquela manhã e o que estava planejado para acontecer naquele dia, dentro de um banheiro escolar, envolvendo um estudante que sequer sabia que havia sido escolhido, tudo isso vai te fazer revisitar essa cena do carro policial com outros olhos. Mas antes de chegar lá, a gente precisa entender quem são essas pessoas, de onde vieram, como duas adolescentes chegaram até aqui, porque essa história não começa numa viatura. Ela começa meses antes, dentro da cabeça de uma menina de 15 anos. Altamont Springs é o tipo de cidade que aparece nos filmes americanos como pano de fundo. Cerca de 45 mil habitantes, situada no condado de Seminole, logo ao norte de Orlando, na Flórida. Subúrbio típico, casas com jardim, shoppings, praças e a sensação de que nada muito grave pode acontecer ali. A Lake Brantley High School fica nessa cidade. É uma escola pública grande, do tipo que tem milhares de alunos se movendo pelos corredores entre um período e outro. O tipo de escola onde é fácil passar despercebido, onde um rosto some na multidão, onde uma conversa sussurrada num canto do refeitório nunca vai chegar aos ouvidos de um professor. Foi nesse ambiente que Isabelle Aurélia Valdez cresceu. 15 anos, apelido de Jimmy entre os amigos. Quem a conhecia descrevia uma menina presente, que tinha sua turma, que não era invisível. Pelo contrário, era o tipo de pessoa que as pessoas notavam. Engraçada, às vezes intensa, próxima dos que gostava. E de quem ela era mais próxima? De Lois Olivius Liepard, 14 anos, sua melhor amiga. As duas eram inseparáveis, do tipo que faz as pessoas ao redor tratarem o nome de uma como extensão do nome da outra. Jimmy e Lois, Lois e Jimmy. Aquela amizade adolescente que parece inabalável, que parece o centro do mundo, do lado de fora, era isso que todo mundo via. Duas amigas, duas adolescentes, dois rostos num corredor cheio de rostos. O que ninguém via, o que ninguém imaginou ver, estava sendo construído em silêncio há meses. Para entender o que aconteceu em janeiro de 2026, é preciso voltar a dezembro de 2012. 14 de dezembro de 2012. Newtown, Connecticut. Um homem de 20 anos entra na Sandy Hook Elementary School e mata 20 crianças e 6 funcionários antes de se suicidar. O nome dele é Adam Lanza. O ataque é um dos mais devastadores da história americana. O luto que ele gerou não terminou, e em certos cantos da internet gerou algo diferente do luto. Pesquisadores de segurança e o próprio FBI documentaram ao longo dos anos um fenômeno perturbador. Em fóruns online específicos, atiradores em massa se tornaram objeto de culto, não de condenação, de admiração, de obsessão, de romantização. Nesses espaços, perfis de jovens, em sua maioria adolescentes, constroem narrativas distorcidas sobre os autores de massacres. Criam comunidades, compartilham imagens, elaboram teorias, desenvolvem o que pesquisadores chamam de identificação parasocial com figuras que cometeram atrocidades. Adam Lanza era uma dessas figuras, e Isabelle Valdez, segundo o que ela própria contou às autoridades, tinha mergulhado fundo nesse universo. Ela disse que costumava ouvir a voz de Adam Lanza na cabeça, que essa voz tinha se tornado silêncio, e que ela havia encontrado uma forma de trazê-la de volta. Isso não é metáfora, é o que ela relatou aos investigadores com suas próprias palavras.
A crença que ela havia construído, uma crença elaborada, com lógica interna própria, com rituais e simbolismo, era a seguinte: se ela matasse uma pessoa específica, uma pessoa que ela havia escolhido com cuidado, o sangue dessa pessoa criaria um vínculo sobrenatural com Lanza, um ritual, uma invocação, uma forma de ressuscitá-lo. Pensa no peso disso por um segundo. Uma adolescente de 15 anos, estudante do ensino médio numa cidade comum da Flórida, passou meses construindo uma estrutura de crença em torno da ideia de usar o sangue de um colega de classe para trazer de volta um atirador morto. Isso não surgiu do nada numa tarde. Isso foi sendo alimentado, construído, elaborado ao longo de semanas e meses de imersão num conteúdo que glorifica exatamente esse tipo de violência. Todo ritual precisa de um componente central. No que Valdez havia construído em sua cabeça, esse componente era humano. Ela não escolheu alguém ao acaso. Ela passou semanas observando um colega específico da Lake Brantley High, estudou a rotina dele, decorou o horário de cada aula, mapeou os caminhos que ele percorria pelos corredores, soube em qual banheiro ele costumava parar, em qual período da manhã, em qual parte do prédio, e fotografou. Mais de 200 fotografias do mesmo estudante, tiradas sem que ele soubesse ao longo de semanas, imagens de vigilância. Documentação metódica de um ser humano que havia sido transformado, na mente dela, num objeto de ritual. Por que ele? Porque Valdez disse aos investigadores que, quando olhava para esse estudante, ela via Adam Lanza. O estudante-alvo não sabia de nada. Andava pelos corredores sem imaginar que havia uma câmera apontada para ele, sem saber que havia uma presença o seguindo. Sem saber que seu rosto havia sido incorporado a um sistema de crenças que o colocava como o elemento necessário para a realização de algo que só existia na cabeça de alguém que ele provavelmente mal conhecia. Pensa no que é isso. Ir à escola todo dia, sentar nas aulas, almoçar no refeitório e existir como peça central num plano que você não sabe que existe. Aqui a história ganha uma segunda camada. Valdez não construiu esse plano sozinha. Em algum momento entre outubro de 2025 e janeiro de 2026, ela trouxe alguém para dentro do que estava planejando. E essa pessoa não recuou. Lois Lippard, 14 anos, melhor amiga, inseparável, entrou no plano. Mas o papel de Lois não foi passivo. Não foi a história de alguém que ficou sabendo de algo e ficou paralisada sem saber o que fazer. O que os registros policiais mostram é uma participação ativa, concreta, documentada. Lois ajudou a afiar a faca. Não é figura de linguagem. A faca que seria usada no ataque foi afiada por ela. E para testar se o fio estava adequado, Lois passou a lâmina na própria pele. Também a passou na blusa de Valdez, dentro de um banheiro da escola. Durante o horário de aula. O local não é um detalhe irrelevante. O fio estava sendo testado dentro do mesmo prédio onde o ataque seria executado, na mesma escola. Com os outros estudantes circulando lá fora, Lois também produziu desenhos. Imagens do estudante-alvo morto, pendurado por uma corda, com Valdez ao lado. Outros desenhos de conteúdo sexual envolvendo a mesma vítima. Materiais que os promotores descreveram como perturbadores e que foram usados como evidência de engajamento contínuo e deliberado com o plano, não um momento de fraqueza, não uma fantasia passageira, mas algo que foi criado, guardado e mantido. 2 personagens, 2 mundos internos que, em algum ponto, se tocaram e criaram algo que nenhuma das duas seria capaz de construir sozinha. Ou pelo menos é isso que as evidências sugerem. Outubro de 2025. Essa é a data que os investigadores identificaram como o início do planejamento. Pensa no que são 3 meses. São 12 semanas de escola. São provas, feriados, fins de semana, conversas no corredor, refeições em família. São 3 meses de vida aparentemente normal, enquanto, em paralelo, um plano estava sendo construído tijolo por tijolo. Valdez memorizou a rotina da vítima. Lippard testou a lâmina. As duas trocaram mensagens, conversaram, ajustaram detalhes. Pensaram nas etapas. A sequência que os investigadores reconstituíram a partir dos depoimentos e das evidências físicas era específica. Valdez esperaria do lado de fora do banheiro masculino. Quando a vítima passasse, ela o empurraria para dentro. Dentro do banheiro, ela ou o esfaquearia no estômago ou cortaria sua garganta.
Uma toalha de microfibra havia sido providenciada para abafar qualquer som. Depois da morte, o ritual de sangue seria executado. As flores que estavam na mochila naquele dia seriam colocadas sobre o corpo, e então Valdez fumaria um cigarro enquanto esperava a polícia chegar. Ela sabia que seria presa. Isso estava incluído no plano. Ela havia escolhido uma data, 23 de janeiro de 2026, e estava chegando, 22 de janeiro de 2026, um dia antes. Nessa noite, Valdez abriu o Discord e mandou uma mensagem para Lois: vai acabar amanhã. E então, vou fazer um ritual de sangue para Adam Lanza. Seguido de um pedido explícito, que Lois trouxesse as luvas de látex. Essas mensagens foram recuperadas pelos investigadores e incluídas na petição dos promotores para manter as duas detidas sem fiança. Mas elas também revelam algo além da logística do crime. Revelam um estado mental de antecipação, de contagem regressiva, de excitação. A data havia sido marcada, o dia estava chegando, e havia uma expectativa. Naquela mesma noite, outra coisa aconteceu. Um estudante da Lake Brantley High School abriu um aplicativo no celular. O aplicativo se chama Fortify FL. Foi criado pelo estado da Flórida após o massacre de Parkland em 2018, quando 17 pessoas morreram na Marjory Stoneman Douglas High School. O objetivo era simples: dar aos estudantes uma forma anônima, rápida e sem consequências sociais de reportar ameaças. O chip vai diretamente para a polícia e para a administração escolar. O estudante que abriu o aplicativo naquela noite conhecia Valdez e sabia o que estava planejado para o dia seguinte. Ele digitou: uma estudante chamada Jimmy planejava matar alguém que eles conheciam no dia seguinte. Enviou: anônimo, e foi dormir. 7h38 da manhã. A polícia de Altamonte Springs já havia recebido o alerta. Já havia entrado em contato com a segurança da Lake Brantley. E quando Isabelle Valdez chegou à escola naquela manhã, os agentes já estavam esperando. Ela foi tirada da sala de aula. Num primeiro momento, negou tudo. Disse que não sabia de nenhum plano, de nenhuma faca, de nada. Então os investigadores abriram a mochila. A faca estava lá, 30 centímetros de lâmina. Exatamente a faca que Lois havia ajudado a afiar no banheiro da escola dias antes. Também estavam lá as luvas de látex, o isqueiro, os cigarros, as flores, os lenços com Clorox para limpeza. Cada item da lista, cada peça do plano, tudo estava dentro daquela mochila, naquela manhã, dentro daquela escola. Lois foi retirada da sua sala de aula em seguida. As duas foram presas, algemadas, colocadas no banco traseiro de uma viatura policial. E foi aí que o vídeo começou a ser gravado. Agora a gente volta ao começo, ao vídeo que abre essa história. As duas meninas rindo no banco traseiro da viatura. Só que agora você tem contexto. Agora você sabe o que estava na mochila. Sabe o que estava planejado para aquela manhã. Sabe os 3 meses de preparação, as mensagens, a faca afiada no banheiro, os 200 fotografias, os desenhos, e então você ouve as falas de novo e elas soam de um jeito diferente. Elas falam sobre a delação com raiva, especulam sobre quem foi. Ficam indignadas com a ideia de alguém ter dedurado. Não há nenhum momento de reflexão sobre o que haviam planejado fazer. Não há nenhuma menção à pessoa que quase morreu. Não há nada que se pareça com remorso, arrependimento ou até simples consciência de que havia uma vítima potencial nessa história. Valdez diz, em algum momento do trajeto, que deveria ter agido mais cedo naquela manhã, que a vítima estava ali, na frente dela, que ela estava seguindo logo atrás. Essa frase, captada em câmera enquanto ela estava sob custódia policial, não é uma expressão de angústia, é uma expressão de frustração com o timing. É o raciocínio de alguém que ainda está, mentalmente, dentro do plano. E então ela diz algo que os promotores iriam repetir diversas vezes ao longo das semanas seguintes. Não me sinto culpada pelas minhas ações, me sinto culpada por como você vai se sentir, mas honestamente, eu não me importo. Dito com a mesma leveza das piadas sobre maquiagem. O juiz que assistiu a esse vídeo semanas depois descreveu o que viu como algo que simplesmente não conseguia ignorar. 11 de março, 2026. As risadas tinham acabado. Isabelle Valdez entrou no tribunal com a cabeça baixa. Lois Lippard ficou remexendo na cadeira,
os olhos vermelhos como de quem chorou muito antes de entrar. As famílias estavam presentes, os advogados de defesa também. A defesa argumentou o que se poderia esperar. Eram menores de idade. Estavam em situação extrema. O riso, a bravata, tudo aquilo no carro era um mecanismo de defesa, a forma que duas adolescentes encontraram para processar a incompreensível realidade do que estava acontecendo com elas. Os pais de Lois subiram ao estrado, ofereceram supervisionar a filha em casa, sob condições rígidas e monitoradas. O argumento era sincero, havia emoção genuína naquele momento. Então o promotor Dominique Léo tomou a palavra. Ele disse ao juiz, diretamente, que não havia condições de liberdade razoavelmente suficientes para proteger a comunidade do risco de dano físico representado por essas duas rés. E então o vídeo foi exibido, o momento em que Valdez diz que deveria ter agido mais cedo, que a vítima estava ali, que ela estava logo atrás. O promotor argumentou que essa frase, dita sob custódia, não era hipotética. Era uma declaração de intenção continuada. Era evidência de que a mentalidade que havia driblado 3 meses de planejamento, vigilância e preparação não havia mudado com a prisão. O juiz negou fiança para as duas. Disse que o vídeo mostrava algo que ele não conseguia contornar. Que ele não queria nenhuma das duas na internet, falando com outros jovens sobre o que haviam planejado. Que o risco à comunidade era real e que não havia ferramenta legal disponível que ele pudesse usar para consertá-lo de fora de uma cela. Ambas foram mantidas detidas sem possibilidade de fiança, aguardando julgamento. Em fevereiro de 2026, a Promotoria do Estado protocolou as acusações formais. Isabelle Valdez e Lois Lippard seriam julgadas como adultas. As acusações: tentativa de homicídio doloso premeditado em primeiro grau, tentativa de homicídio durante a prática de crime grave e porte de arma em propriedade escolar. A decisão de processar as duas como adultas foi deliberada e explicada publicamente. A promotoria deixou claro que queria ter à disposição todas as ferramentas legais possíveis para encarcerar e controlar as rés a longo prazo, ferramentas que o sistema juvenil simplesmente não oferece. No sistema juvenil, a jurisdição costuma terminar aos 21 anos. No sistema adulto, o alcance é muito mais amplo. E tentativa de homicídio premeditado em primeiro grau, na Flórida, para réus adultos, carrega pena máxima de prisão perpétua. A mensagem era clara. A promotoria não estava tratando isso como um erro adolescente. Estava tratando como o que as evidências sugeriam que era um plano meticuloso, executado com premeditação, que só não resultou em morte por causa de uma mensagem anônima enviada na noite anterior. Há um detalhe nesse caso, que ainda estava sendo investigado no momento das últimas atualizações públicas disponíveis. 3 ligações de swatting foram feitas para a Lake Brantley High School no início de janeiro de 2026, nos dias 8, 20 e 22. Swatting é o ato de fazer uma denúncia falsa de emergência para acionar uma resposta policial armada num local específico. A ligação do dia 22, o mesmo dia em que o alerta anônimo foi enviado pelo Fortify FL, colocou a escola em estado de alerta 2 vezes no mesmo dia. A polícia de Altamonte Springs, o departamento do xerife do condado de Seminole e o FBI estavam investigando uma possível conexão entre essas ligações e Valdez. Até as últimas informações disponíveis, nenhuma acusação formal relacionada às ligações havia sido publicamente anunciada. A investigação estava em andamento. O que essas ligações significam no contexto do plano? Era um teste, uma distração, uma tentativa de mapear a resposta da escola. Não há resposta definitiva disponível, mas a proximidade das datas, especialmente a ligação do dia 22, véspera do ataque planejado, não passou despercebida pelos investigadores. A próxima audiência judicial para ambas as rés estava marcada para 29 de abril de 2026. Isabelle Valdez e Lois Lippard permanecem detidas no sistema do condado de Seminole, sem fiança, aguardando o desenrolar de um processo que pode definir o restante de suas vidas. Ambas mantêm a declaração de inocência. O estudante que foi alvo do plano, cujo nome nunca foi divulgado publicamente e que não deveria ser, andava pelos corredores da escola sem saber que havia sido colocado no centro de algo, sem saber que havia 200 fotografias dele tiradas às suas costas.
sem saber que seu rosto havia sido associado a uma crença sobre ressurreição e rituais de sangue, sem saber que havia uma faca sendo afiada num banheiro daquela mesma escola para ser usada nele. Ele está vivo porque alguém decidiu abrir um aplicativo e digitar algumas palavras. Essa é a parte que tende a se perder nas discussões sobre o vídeo do carro policial, sobre a frieza das acusadas, sobre os detalhes perturbadores do plano. A parte mais simples e mais importante, um estudante que devia ter terminado o ano letivo, formado, seguido em frente, está vivo. E isso aconteceu porque o sistema funcionou, não o sistema de segurança escolar em abstrato, mas uma pessoa específica, que conhecia Valdez, que soube o que estava planejado e que escolheu fazer algo com essa informação. Esse estudante anônimo não tem nome nessa história, mas é ele quem muda o desfecho. Esse caso levanta perguntas que não têm respostas fáceis, sobre o que acontece quando uma adolescente encontra, na internet, uma comunidade que trata atiradores em massa como figuras de culto, sobre como um sistema de crenças tão distorcido consegue se desenvolver durante meses dentro de uma escola sem que ninguém perceba, sobre o papel de uma amizade intensa na amplificação de ideias que, sozinhas, talvez não tivessem chegado tão longe. E sobre o que significa o fato de duas meninas terem saído para a escola numa manhã de janeiro com uma faca de 30 centímetros, flores para colocar sobre o corpo de alguém e cigarros para fumar enquanto esperavam pela polícia, e terem rido no caminho para a delegacia.